O Rodney de Belo Horizonte pergunta: o seu afastamento da Operação Satyagraha pode ter sido movido por sua aproximação a pessoas poderosas como o banqueiro Daniel Dantas? Sim. Esse meu afastamento já estava dentro do planejamento, mas não prematuramente, da forma como foi, né, e assintosamente. Né, ou seja, foi uma agressão à própria instituição da Polícia Federal, uma agressão à própria inteligência, né, do povo brasileiro, porque hoje em dia nós não temos mais analfabeto político nem de ideias. Pode ter um analfabeto de poucas letras, né, mas político de ideia não. Então, todos ficaram muito indignados com tal situação. Né? Mas já estava previsto esse afastamento com umas pressões mesmo que iriam sofrer o Dr. Fausto de Grandes, ou o Dr. Fausto de Santos e o Dr. Rodrigo de Grandes também. Doutor Protógio, quando o senhor diz já estava previsto, já estava planejado, já estava pensado esse seu afastamento, pensado por quem? Para isso não ficar solto no espaço. Pela direção da Polícia Federal, o seu afastamento, quem o afastou, quem quis tirá-lo e por quê? Sim, quando se tem, né, se inicia uma investigação complexa como essa, nós analisamos todas as possibilidades e probabilidades de ameaças e riscos que a operação porventura venha a ocorrer. E antes da operação, pelo decorrer, né, dos óbitos que nós encontramos durante todo o período operacional, já estava previsto que quando da execução da operação, ou seja, durante a execução e após a operação, poderia ter essa probabilidade de meu afastamento, e se porventura a operação fosse ela descoberta em seu tempo, poderia também ter o meu afastamento como afastamento do próprio juiz Fausto de Santos. Desculpe, mas isso é vago. Quem objetivamente cogitava de afastá-lo caso a operação se desencadeasse e fosse bem sucedida como foi? Seria a própria administração, a cúpula da Polícia Federal. Evidentemente não teria ali a identificação da pessoa, porque está sob investigação do Ministério Público para identificar estas pessoas. Mas já estava previsto, né, que haveria aí a cúpula da Polícia Federal, de alguma forma ou de toda forma, estava comprometida com o esquema do senhor Daniel Dantas para evitar que ele passasse pelo sufoco que passou. Eu digo que a administração central, sem citar nomes, porque eu estaria sendo leviano aqui de apontar algum colega, né, mas delegado responsável diretamente. Eu repassei todos os dados, eu representei contra isso ao Ministério Público Federal, né, eu tive essa decência de fazer isso, e está sendo apurado, e logo nós vamos saber aí quem são as pessoas comprometidas. Evidentemente que ao longo de todo esse processo, pessoas se revelam, né, como tem se revelado. Delegado. E durante a operação é feito todo um planejamento, ou seja, um planejamento estratégico. Você analisa todos os dados e o conjunto de dados analisados, eles vão dar uma resposta futura, ou seja, há toda uma análise estimativa do que pode acontecer. Isso é feito com uma base de dados em análise de inteligência estratégica. Agora, delegado, eu não tenho aqui procuração do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Luiz Fernando Correia, mas até onde eu conheço, é um profissional sério. E ele informa oficialmente, e isso foi divulgado, que 300 policiais foram mobilizados para a grande operação no dia 8 de julho. E que quase R$500 mil foram gastos nessa operação. Não parece razoável isso? Entendo que o diretor-geral da Polícia Federal tem se equivocado. Ele deveria ter sido mais claro ao colocar que os 300 policiais destinados foram no dia da execução da operação. Uma situação é preciso se separar. No dia que se executa uma operação, evidentemente é dispendiado maior volume de recursos e maior número de policiais. Até porque pelo número de prisões a serem executadas, busca e apreensões, inclusive foi computado o valor operacional da execução da operação no custo total da operação. Não se faz isso na operação policial. A operação da Polícia Federal é a primeira que se computa. Então, se nós colocarmos o valor dispendiado e os policiais que foram empregados no dia da execução da operação, nós vamos encontrar um número fabuloso. Agora, se considerarmos que antes do dia 8 de julho, quantos policiais estavam à disposição do delegado Queiroz, qual o valor destinado para essa equipe desenvolver os seus trabalhos, aí nós vamos chegar a um valor
nada, não lhe deram nada? Não deram. Deram eu e mais 4 policiais. Mas o senhor não estava mantendo sob segredo dos seus projetos de investigação de tamanho quilate, delegado? Sim, havia uma compartimentação a todo um conjunto de solicitações, isso está documentado, esses documentos já foram solicitados pelo Ministério Público Federal para ver realmente se foi empregado, o volume de policiais ao qual foi publicado, ou seja, foi divulgado para a imprensa. Então precisa ter muito cuidado. E foi por isso que o senhor já abriu, então, diante disso? Sim, exatamente, em razão desses votos. Teve uma ligação com o antigo diretor Paulo Lacerda? Não, eu fui... Ele começou com o Paulo Lacerda na Polícia Federal, essa investigação? Sim. Então, quando ele foi para a ABIN, para a Agência Brasileira de Informações, ele levou a investigação junto com o senhor? Não. Foi solicitado muito depois do Dr. Paulo ter assumido a diretoria da ABIN. Foi os óbitos que eu encontrei, como faço parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, então me servi de todo esse aparato. Mas, evidentemente que essas informações nós temos que analisá-las com muito cuidado. É como a informação do meu afastamento, da fita que foi divulgado pela imprensa e que foi colocado de uma forma em que eu tivesse pedido para sair da investigação. Quer dizer, editou-se criminosamente a fita, divulgou-se criminosamente a fita para a população brasileira, e eu apenas da reunião, delegado,